Hoje é dia de festa, hein? Hoje é dia de lançamento, novidade no ar. O Grupo Bandeirantes de Comunicação lança o canal Agro Mais. A gente vai falar sobre isso, vai transmitir ao vivo de Brasília. Um canal com programação 100% ligada no noticiário do agronegócio. Isso é notícia, análise, debate, é o jeito do Grupo Bandeirantes de trabalhar um assunto, né? E por um lado eu fico orgulhoso, porque o Grupo Bandeirantes de Comunicação, do qual eu faço parte, está investindo. E isso é o que precisa. O Brasil precisa de investimento. Então, quando você vê um grupo investindo num segmento, você fala, opa, já fico feliz. Sendo o grupo em que eu trabalho, fico mais feliz ainda, porque eu sei que além de ter o investimento, vai ser um investimento de qualidade. Tem uma outra coisa que me deixa também, impactado, é olhar para esse setor e ver a brutal transformação que aconteceu no campo do Brasil. A gente não pode falar isso de todos os setores. Né? Pega o setor industrial de um modo geral, a indústria brasileira. A indústria brasileira vive hoje o seu momento de glória? Não vive. Né? A educação brasileira está vivendo seu momento mágico? Não. Talvez um pouco feliz por saber que o Weintraub foi embora. Né? Mas não vive um momento mágico. Aí quando você olha para o campo brasileiro e você coloca em perspectiva, claro que tudo colocado em perspectiva dá um ar diferente, né? Mas quando você pega as últimas 4 décadas, o que aconteceu no Brasil, nos Estados Unidos a produtividade agrícola dobrou. No Brasil, quadruplicou. Veja só, a gente fez o dobro do que os americanos fizeram. O dobro do que os americanos fizeram. E eles fizeram coisa importante. Né? A produção total de grãos no Brasil quintuplicou. Quando você pega a safra da década de 70, a gente estava produzindo 46, 47 milhões de toneladas. A última nossa, 250 milhões de toneladas. E não é que a gente pegou e multiplicou a área por 5. Porque você multiplicar a área por 5, só mostra que você consegue produzir do mesmo jeito, só que numa área 5 vezes maior. Não! A gente aumentou a área pouco comparado ao que era a área que a gente usou. O valor dos grãos exportados no Brasil nesse período aumentou por 10. Uma sementinha de soja valendo 10 vezes mais o valor dos grãos exportados. Por quê? Porque aumentou brutalmente. Você pega o seguinte, nos anos 70, 75, 76, a gente abatia uma quantidade de aves por ano que hoje a gente abate a cada 15 dias. A cada 15 dias. A gente exporta frango, só frango para mais de 150 países. Principal exportador de suco de laranja do mundo, segundo em carne bovina, maior produtor mundial de cana-de-açúcar, de café, segundo em soja, terceiro em milho e algodão. Aí você pega, por exemplo, o Cerrado brasileiro, e o Cerrado brasileiro nos acompanha, né? Nós temos ouvintes que vivem no Cerrado brasileiro. Pessoal, a gente produzia nos anos 70, 75, 76, 500 mil toneladas de soja no Cerrado. 500 mil. Hoje a gente produz 50 milhões. 100 vezes mais. 100 vezes mais. É para pegar um asiático, olhar e falar, gente, que é isso? Vocês é que são o tigre. No caso seria lobo-guará, né? Que é o animal do Cerrado. Mas vocês é que são lobo. Vocês estão bombando. E é inacreditável. Há mais de 40 anos que o preço dos produtos agrícolas no Brasil cai 3,5% ao ano, todo ano. Vai caindo. A cesta básica vai se tornando mais... A gente dá a notícia que a cesta básica ocupa tantos por cento da renda, porque a renda das pessoas não acompanha, mas o preço dos produtos agrícolas tem caído. E aí é uma coisa engraçada, porque o agronegócio chegou num patamar tal que a relação do agronegócio com o Estado brasileiro é a relação que a gente adoraria que o empresário tivesse com o Estado brasileiro. É uma relação em que o Estado oferece apoio, para começar, apoio tecnológico. Então você pega, por exemplo, a Embrapa, que faz um trabalho fantástico. A revista Economist citou, eu até já falei disso aqui, 3 razões para explicar o progresso do campo brasileiro. 3. Primeiro Embrapa, segundo Embrapa, terceiro Embrapa. Embrapa.
Então, o desenvolvimento de tecnologia, produção, produtividade, grãos, Embrapa. Isso é um lado do Estado. O Estado que produz conhecimento, que produz tecnologia, cadê esse Estado fazendo isso? Promovendo isso em outros segmentos, né? Cadê os vários exemplos disso? Tem, aqui e ali pontualmente, mas no agro a gente acertou demais a mão. Ainda bem, porque se a gente tivesse cometido um erro no agro, o Brasil estaria quebrado. É o agro que tem segurado a gente. Então, em primeiro lugar, um investimento tecnológico. Segundo, que é muito importante, é um descasamento da relação de dependência entre o empresário e o Estado. A gente fala muito, por exemplo, do papel que tem o ministro da Educação na educação brasileira, do papel que tem o ministro da Saúde na saúde brasileira. A gente fala, é claro, do papel que tem o ministro da Agricultura na agricultura brasileira. Mas veja, de 1974 para cá, e essa conta só aumenta, o Ministério da Agricultura teve 35 ministros. Nós estamos no 36º, que é a Tereza Cristina, que aliás ontem foi entrevistada no Canal Livre, uma boa entrevista, vale a pena recuperar quem não assistiu. O tempo médio de permanência do ministro da Agricultura no cargo é de pouco mais de um ano. Nenhum ministério da nossa história teve tantos ocupantes nesse período, de 74 para cá, nem a Fazenda. No governo Itamar Franco, dado que o ouvinte mais atento vai lembrar que eu já falei, nós tivemos 9 ministros da Agricultura em pouco mais de 2 anos. 9. Né? Então, como pode o Brasil ter alcançado um desempenho econômico próprio da China, num cenário de instabilidade governamental típico de países como a Itália? Né? A primeira é a seguinte: todos os presidentes do período nomearam mais de 3 dúzias de ministros, estavam absolutamente alinhados, numa mesma visão convergente, e independente dos escolhidos serem... você teve ministros de 10 estados diferentes, de 9 profissões, de 6 partidos, e todos usaram o bom senso. Será que é isso? Será que nós acertamos tanto assim, que a gente escolheu 36, com a Tereza Cristina, bons ministros da Agricultura? Ou a gente pode dizer uma outra coisa, que, claro, pessoas como a Tereza Cristina, que é um exemplo de ótima ministra, uma excelente ministra, mas o empresário ganhou uma dimensão e uma força individual que deixou o Ministério da Agricultura como uma máquina capaz de formular políticas, capaz de orientar o plano safra e tal, mas sem aquele poder de controle que em outras áreas ainda há. O que é muito interessante. Não é que o ministro não tenha a menor importância, mas significa que o Brasil amadureceu e desenvolveu uma relação com o Estado, que é a relação com o Estado que a gente quer ver repetida em outros setores. Só para encerrar, porque eu acho que tudo foi dito, né? É importante que a gente diga o seguinte: nos últimos 20 anos, a produção brasileira no campo aumentou 150% e a área plantada 50%. Ou seja, a gente desenvolveu uma série de políticas governamentais acertadas para o campo, fim da dependência do crédito oficial. No passado, você tinha um dinheiro oficial que, se não saísse, não ia ter campo. Hoje você tem o Plano Safra, mas você tem um dinheiro que não é o dinheiro como é lá fora. Aquilo que disse o João Carlos Saad, você tem lá fora um subsídio importante ao campo. E no Brasil não tem. E mesmo assim, lá fora o pessoal tem medo da gente. Por quê? Porque é aquilo. Então, fim da dependência do crédito oficial, abertura da economia neste campo a gente tem, nesta área, estabilidade econômica, aliás, monetária, né, sobretudo, a coisa que a gente não tinha no passado, programa de modernização de frota, de trator, de estímulo à agricultura familiar, financiamento do BNDES. É impressionante como tudo aquilo que a gente não conseguiu fazer direito nos outros setores, nesse setor a gente acertou. E para onde você olha, você vê notícia boa. Usar como exemplo
O AgroMais é um exemplo, é possível fazer um AgroMais porque o setor está organizado. Imagina você fazer uma indústria a mais hoje. É difícil, bem complicado, um canal dedicado à indústria. Está desorganizado o setor. Então, o setor do agronegócio está dando um show. E esse show não é só show, que bacana, que legal. Está segurando o Brasil de pé. Se a gente conseguir usar como exemplo, pegar uma folha de papel em branco e começar a olhar onde foi que a gente acertou e tentar repetir isso em outros setores, educação, saúde, setor de serviços de uma forma geral, indústria, né? Política de combate à criminalidade, uma política de saneamento básico, enfim, buscar as excelências, a gente conseguir um alinhamento de planeta que merece ser visitado e copiado.